Pronto, já conectei de novo, o Facebook tinha caído, aí ficou pela metade ali outro vídeo. Mas então, a gente lembra que a gente está no 14º ano do reinado de Ezequias, tá? No 14º ano do reinado de Ezequias, acontece muita coisa, muita informação pra gente. Primeira informação, Judá já não está mais tão fiel assim quanto no início do reinado de Ezequias. A gente lembra que no primeiro ano ali do reinado de Ezequias, na verdade no primeiro mês do reinado de Ezequias, Ezequias já fez uma reforma religiosa, né? Ezequias já fez um movimento ali no reino de Judá que levou a um avivamento daquele povo. Ele até chamou o povo do reino norte na época, né? A gente lembra que eles não tinham sido levados ainda para a Síria, ele até chamou o povo do reino norte. Eles tiraram uma ali de Ezequias, tudo, mas depois alguns poucos foram, mas não adiantou também muita coisa. Então a gente lembra que eles estavam ali fervorosos, confiando em Deus, fazendo tudo certo, estavam tendo o esforço de cumprir a lei. A gente lembra até que Ezequias havia colocado na porta do templo levitas, sacerdotes, para ensinar o povo, para cantarem, salmodiarem, assim como Davi fazia na época dele. E a Bíblia diz que Ezequias, né, enquanto Ezequias foi fiel a Deus, a Bíblia diz que Deus fez tudo dar certo para ele, enquanto ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz que depois de Davi, ele foi o melhor rei até agora. E depois dele vai vir um outro melhor que a gente vai ver, que é o Josias, tá? Então, depois de Davi, a gente vai ter dois reis bons aí, que é Ezequias agora e Josias, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, você vê que ele tem uma notoriedade aí que nenhum outro teve antes, exceto Davi. Então, ele é um personagem super importante para a história, Ezequias, tá? Então agora a gente está no 14º ano do reinado de Ezequias. O que acontece? No 5º, 6º ano, se eu não me engano, do reinado de Ezequias, o reino norte é levado para a Síria. Quando o reino norte é levado para a Síria, o reino sul ainda é fiel. O reino sul ainda estava obediente a Deus. Mas depois que o reino norte é levado para a Síria, a gente lembra que começa a reinar o rei Sargão lá na Síria, né? Lembra? Era o Salmaneser. Quando o Salmaneser pega o reino norte, leva para a Síria, ele morre, o irmão dele, Sargão, começa a reinar lá na Síria. Então, nesse tempo, o que Sargão faz? Conquista uma cidade da Filisteia, conquista Asdod. E quando ele vem conquistar Asdod, o povo ali do reino de Judá e o povo do Egito ficaram com medo, porque a Síria agora está chegando perto do Egito e está chegando perto do reino de Judá ao conquistar a Filístia. Então cresceu esse medo entre eles. E o que acontece? A gente lembra? Isaías começa a pregar ali, nesse tempo aí, para Ezequias, porque o Egito e a Etiópia começam a enviar mensageiros ali, né? Na verdade é mais a Etiópia, a gente lembra, né? A Etiópia começa a enviar mensageiros ali para ajudar, para eles se aliarem numa possível invasão da Síria. Mas a gente lembra que a Síria ainda não havia invadido. A Síria só estava na Filisteia. A Síria estava na Filístia. Mas não tinha invadido ainda o reino de Judá. E temendo que houvesse essa invasão do reino de Judá, a Etiópia manda mensageiros lá para ajudar, para oferecer reforço, para que a Síria não invadisse Judá. Porque depois de Judá, para onde a Síria vai? Para o Egito. Vai pegar Egito, vai pegar Etiópia, né? Era o sentido deles indo descendo ali, né? Sentido do deserto e pegar o Egito e a Etiópia. E a gente lembra que o Egito e a Etiópia eram unidos. Por quê? Nessa época, quem reinava no Egito era um faraó etíope. A gente lembra, né, que era uma dinastia núbia. Então eles vieram, conquistaram ali o Egito. Então o faraó era etíope e havia a Etiópia ali embaixo, né? Na parte de baixo ali do mapa tem a Etiópia e em cima ali o Egito. E eles então eram unidos, entrelaçados, porque é tudo etíope, né? O faraó, o governador do Egito é etíope, lá na Etiópia quem governa é o etíope. Então eles eram unidos. E a gente lembra, né, que o Egito ele era conhecido nessa época como uma grande potência. Aliás, ao longo da história, né, gente? A gente vai ver quando tiver o Império Grego mais pra frente, que a gente vai ver, né? Depois do Império Medo-Persa ali, a gente vai ver surgir mais um Império Grego, né, mais pra frente. Também, né, no Império Medo-Persa também o Egito era uma grande potência, né? No Império ali grego também, no Império Romano também. A gente lembra que Cleópatra, né, resistiu até 30 e poucos anos ali antes do nascimento de Cristo, né? Então, você vê que o Egito sempre foi uma grande potência, né? E agora não é diferente.
A Assíria está crescendo, a Assíria é um império. Se havia alguém que pudesse bater de frente com a Síria, onde a gente pudesse apostar que pode até talvez vencer a Síria, era o Egito. O Egito era muito conhecido por seus cavaleiros, por seus cavalos de guerra, por seus carros de guerra, por suas armaduras, por suas armas. Tinham muitos guerreiros, um exército. A gente lembra desde lá do tempo do Êxodo de Moisés, né? Então era conhecido pelo seu conhecimento de exército, né? Então, se tinha alguém que talvez pudesse ali, né, bater de frente com a Síria, seria realmente o Egito. Então, o que acontece nessa época da história, né? O Reino Norte foi levado lá pela Assíria. O rei Salmaneser morreu, que foi o que levou o Reino Norte lá para a Síria. Então o irmão dele começa a reinar, que é o rei Sargão, lá na Síria, e ele continua expandindo o reino ali da Síria, o império da Síria, e conquista uma cidade da Filisteia. Então ele entra lá na Filisteia e conquista. Vendo isso acontecer, a Etiópia começa a enviar mensageiros ali pelo rio Nilo para ir falar com Judá, para mandar apoio para eles fazerem uma aliança para resistirem à Assíria. Neste momento a gente lembra que Isaías vem e Isaías fala: não, vocês não vão fazer acordo com a Etiópia, vocês não vão fazer acordo com o Egito, em hipótese nenhuma é para vocês irem lá e fazerem alguma aliança com o Egito e com a Etiópia, porque eles vão cair também, eles vão ser levados pela Assíria. Vocês têm que confiar em Deus. Deus vai salvar vocês. Vocês não precisam da Etiópia. Vocês não precisam dos cavalos da Síria. Da Síria não, dos cavalos do Egito. Vocês não precisam do exército do Egito. Vocês precisam de Deus. Confiem em Deus. E Isaías ficava falando assim. A gente lembra, né? Mas, a essa altura do campeonato, pela pressão, né, o reino de Judá começou a sofrer um desgaste econômico por causa da expansão da Assíria. Começou a ter uma pressão econômica ali no reino de Judá. O que aconteceu com essa pressão econômica no reino de Judá, que fala o livro de Miqueias e o livro de Isaías que a gente está estudando? Eles começaram a roubar entre eles mesmos. Então, o rico, aquele que ainda tinha mais posses, né, ele começava a roubar do mais pobre. Então, aquele que tinha mais influência roubava daquele que tinha menos influência. E as causas que eram levadas ali à justiça, ao tribunal deles à porta da cidade, eram distorcidas, porque pagava-se suborno, e os juízes distorciam a verdade, né? A gente estudou isso no livro de Isaías e Miqueias. Ainda que chegassem testemunhas falando sobre o que é certo, as testemunhas eram ignoradas e se julgava tudo errado. E era esse nível que começou a ficar o reino de Judá, por causa da pressão que começou a ter por causa da Síria. Então eles começaram a se corromper, começaram a prejudicar uns aos outros, roubar do irmão ali, né? Prejudicar o pobre, prejudicar o irmão, tentar roubar o que é do outro, temendo ficar sem nada. Eles começaram a ficar dessa forma. Então, esse problema de cunho financeiro chegou até aos profetas e sacerdotes, a gente lembra. Então, os sacerdotes agora se recusavam a ensinar a lei. Os sacerdotes diziam que eles só iam ensinar a lei agora se alguém pagasse. Você tinha que pagar para eu ensinar. Você não vai pagar? Então não vou ensinar para você sobre a lei de Deus. Não vou ensinar para você sobre a palavra de Deus. Você não vai me pagar. E estava nesse nível. E os profetas só profetizavam se recebessem dinheiro. Então, se recebessem algum valor, eles falavam sobre as visões que eles tinham. Senão, eles guardavam para eles mesmos e até amaldiçoavam aqueles que não queriam pagar. Era nesse nível que se encontrava o reino de Judá, tá? Então, dentro desse nível do reino de Judá que se encontrava, o povo já havia começado uma corrupção moral, já havia começado essa corrupção aí interna, né? Então, agora eles começam a adorar outros deuses também. Então eles começam a levantar altares para outros deuses, fazer orações para outros deuses e etc. Só que, como eu disse, como eu venho falando, eles adoravam a outros deuses, mas eles também adoravam ao Deus de Israel. Eles também adoravam ao Deus, né? O tetragrama que se apresentou lá para Moisés na sarça ardente. Eles também adoravam ao Deus de Israel. Eles, apesar de eles adorarem a Baal, adorarem a outros deuses, a Será, eles também iam e cumpriam as festividades da lei.
Eles iam lá e cumpriam as festas, a Páscoa, eles iam lá e cumpriam o Pentecostes, eles iam lá e cumpriam a festa dos tabernáculos, eles iam lá e cumpriam o dízimo, eles cumpriam tudo, entre aspas, né? E eles ficavam cumprindo essas coisas, indo lá oferecendo sacrifícios, e eles ficavam fazendo isso. Só que eles também iam lá nos altares pagãos, eles também iam lá e consultavam feiticeiros, consultavam bruxas. Era nesse nível que estava o reino de Judá, tá? Por causa da pressão que começou a ter ali. E dentro desse nível que se encontrava Judá, eis então que surge essa pressão aí da Síria, surge essa oportunidade de Judá conseguir uma aliança com a Etiópia e com o Egito, e Isaías fala, não, vocês não vão fazer essa aliança com o Egito e com a Etiópia, porque Deus vai fazer eles caírem, se vocês se juntarem a eles, vocês vão cair também. Então a gente lembra que Deus mandou, né, nessa época, Isaías andar 3 anos nu ali pelo reino de Judá, né? Eu já expliquei, não é nu, totalmente nu, né? Ele ficava com a parte íntima coberta. Mas ele ficou andando assim por 3 anos lá em Judá e falando que isso era um sinal de Deus, de que dessa forma é que o Egito e a Etiópia seriam levadas pela Síria, de uma forma humilhante. Então, que eles não confiassem no Egito e na Etiópia. Era esse o recado de Isaías. Então a gente lembra, né? A gente vem estudando isso, Isaías e Miqueias vem vindo nessa questão. Confiem em Deus, se voltem a Deus, se arrependam, se lembrem do Deus que tirou vocês lá do Egito. Parem de adorar esses outros deuses. Então a gente lembra que nesses últimos capítulos que a gente estuda de Isaías, Isaías foi muito claro. Isaías falou, né? A gente lembra que Isaías vem falando sobre isso. Ah, vocês me honram com seus lábios, mas o coração está distante de mim, né? Então, eles ficam falando de Deus, eles oram a Deus, eles clamam a Deus, eles falam de Deus, né? Mas o coração deles não tá realmente voltado a Deus. E então a gente lembra que Isaías, nos últimos capítulos que a gente estudou, Isaías foi muito claro. Isaías falou, é o seguinte, vocês dizem que são meus, vocês dizem que cumprem a lei, mas como vocês cumprem a lei se vocês não amam uns aos outros? Se vocês estão prejudicando seu irmão? Se vocês estão roubando um do outro, adulterando balanças? Vocês não estão cumprindo lei nenhuma, vocês não estão me obedecendo. Eu não quero, a gente lembra, né? Até a gente tá vendo sobre isso, eles falando sobre isso. Não me agrada, vocês estão achando que os bois que vocês estão queimando aí tá me agradando? Não, o que eu quero é obediência, tá? Então é nesse sentido que Deus vem vindo falando com o povo de Judá ali, que o que ele quer é obediência, ele não quer sacrifícios. E o povo achava que quanto mais sacrifício você desse, mais você alcançava o gênio da lâmpada, né? Mais você alcança o seu desejo. E Deus fala, não, o que eu quero é obediência, me obedeçam, que eu vou dar o que vocês precisam. Né? Eu não preciso de touro, não preciso de cavalo, eu sou o dono de tudo, o que eu preciso é de obediência. E é nesse sentido que vem vindo a Bíblia, a gente lembra, né? Nesse sentido que vem vindo aí a história do reino de Judá. E então, né, o rei Sargão morre. E Judá não fez acordo com o Egito. Judá resiste. Judá vai falar, tá bom, Isaías falou para não fazer, não vamos fazer. Mas ainda não se acertaram, ainda estão aí comprando juízes, ainda estão consultando feiticeiros, ainda estão errados, ainda não se arrumaram, não se arrependeram. Mas não aceitaram o acordo do Egito, certo? Passou um tempo, o rei Sargão morreu, a gente lembra. Quem é que virou rei? Senaqueribe. E Senaqueribe, gente, ele é um pouquinho pior que Sargão. Então Senaqueribe vira rei e Senaqueribe ele começa a expandir o império e fazer mais conquistas, tá? Senaqueribe foi o rei que colocou Nínive como a capital da Síria. Até então, Nínive não era a capital da Síria. Agora, com Senaqueribe, passa a ser. Então, Nínive passou a ser agora a capital da Síria, por causa de Senaqueribe, que instituiu lá a capital da Síria. Então, Senaqueribe faz o que agora? Entra nas terras de Judá. Tá? E Judá tá naquela perversão que eu havia falado. Eles não mudaram. Eles só não quiseram fazer o acordo com o Egito. Mas eles continuam pervertidos, a gente lembra, né? Eles continuam nem aí para Deus, sem cumprir lei nem nada. Aliás, os sacerdotes continuam cobrando para ensinar a lei. E então, nisso, Senaqueribe invade Judá. Aí Senaqueribe chega lá no reino de Judá e começa a conquistar lá de baixo, vem vindo lá do sul, conquistando as terras de Judá, as cidades de Judá. Então, ele começa a conquistar algumas cidades, e são algumas cidades, gente, que eram cidades que tinham muralhas. Não é cidade simples de se conquistar, eram cidades grandes, cidades fortes, né?
E ele conquista, esse Senaqueribe começa a entrar e as cidades começam a não resistir, né? Começa a se entregar a ele. E consegue um mensageiro sair e ir lá avisar na capital, em Jerusalém, o rei. Então ele chega lá em Ezequias e fala: Ezequias, é o seguinte, Senaqueribe já invadiu as terras de Judá, isso no 14º ano do reinado de Ezequias, tá, gente? Faz 8 anos que o Reino Norte foi levado. Então, nisso, esse mensageiro vai lá falar com Ezequias, falar o seguinte: invadiu as terras de Judá, eles estão subindo. A Síria está subindo aí, tá querendo vir aqui para Jerusalém. Ezequias morreu de medo. Então Ezequias tremeu na base e esqueceu tudo que Isaías havia falado. Então, Ezequias, o que Ezequias começou a fazer? A gente lembra? Ezequias fechou o portão da cidade, tá? Então Ezequias fecha o portão da cidade. Ezequias, ele vai e começa a criar estratégias humanas ali para resistir ao cerco da Assíria, tá? Então ele fecha o portão da cidade e começa a tirar as possibilidades do cerco durar muito tempo. Então as águas que tinham ali fora, né, de Jerusalém, ele tenta acabar, blindar aquela água ali, né, para que eles não tenham muito acesso de água ali, os soldados da Síria, quando chegarem, fizerem um cerco ali em Jerusalém. Então ele começa a fazer os desvios ali, começa a mudar ali o percurso dos rios para que eles fiquem sem água quando chegarem para fazer o cerco. E dentro da cidade ele começa a reforçar as muralhas. Ele vê que a muralha tinha alguns buracos, né, alguns lugares ali que podia acabar cedendo, né, que era uma falha ali, podia acabar caindo devido à pressão da Síria. Então o que ele faz? A gente lembra, ele começa a destruir as casas de Jerusalém, né? Algumas casas de Jerusalém, para reforçar o muro, pegar as pedras da casa que ele destruiu e colocar no muro lá e reforçar o muro para que ele resista mais tempo. E então ele começa a criar estratégias lá dentro. A gente lembra de cavar poços, né? Todas as estratégias humanas que ele consegue criar, ele cria. E Isaías, neste momento, Isaías vai e chama a atenção de Ezequias. Isaías vai e fala, a gente lembra: olha, eu vejo vocês correndo para lá e para cá, vocês correndo para tudo quanto é lado, criando várias estratégias humanas, quebrando casas, isso, aquilo, outro, só não vejo vocês olhando para os céus e clamando aquele que permitiu que vocês estivessem passando pelo que vocês estão passando. Isso é sério. E aí Isaías ainda fala, é o seguinte: nada vai impedir que esses muros caiam, a guerra vai acontecer. Não tem jeito, a guerra vai acontecer. Agora cabe a vocês escolherem se vocês querem estar com Deus na guerra ou se vocês querem estar sem Deus na guerra. Porque a única salvação de vocês é Deus. Sem Deus vocês vão cair. Com Deus, Deus vai livrar vocês. Mas, gente, ao mesmo tempo a gente lembra que Ezequias também lançava profecias ali sobre o reino de Judá, dizendo que por causa dos pecados do reino de Judá, a Assíria foi chamada para ser espada do Senhor. Isaías vinha falando isso, ó, por causa dos pecados de vocês, reino de Judá. Vocês acham que vocês são meus queridinhos? Vocês ficam cometendo seus pecados e ainda se garantindo em mim, dizendo que aqui é o altar de Deus, a cidade escolhida por Deus, nada nos acontecerá. Porque Deus não vai permitir que aconteça nada em Jerusalém. Vocês ainda ficam dizendo isso, mas é o seguinte, saibam que a Assíria foi usada como minha espada. Eu estou usando eles para castigar vocês, né? E Isaías vinha falando muito isso, que a Assíria era usada como espada para castigar o reino de Judá. Então agora a Síria está dentro do reino de Judá, está conquistando cidades. Então Isaías agora começa a falar com aquele povo de que Deus quer salvá-los. Ó, Deus quer salvar vocês, mas Deus quer que vocês se arrependam. Então se arrependam, quebrem todos os altares pagãos, né? Se arrependam verdadeiramente, se convertam ao Deus de vocês, que Ele vai salvar vocês. E não temam. Vocês não precisam de espada nenhuma para vocês ganharem essa guerra, porque o próprio Deus vai lutar por vocês e vocês vão vencer sem erguer uma só espada. Gente, isso era impossível desse povo crer. Por quê? O Império da Síria, gente, é no nível Egito. Eles têm ali soldados preparados, que andam a cavalo, que sabem pilotar ali, direcionar um carro de guerra, sabem empunhar uma espada. Então, não é pouca gente, é muita gente que sabe fazer isso lá no exército da Síria.
No reino de Judá, não, gente. No reino de Judá se contava facilmente o número de pessoas que conseguiam andar a cavalo. Eles não sabiam, os guerreiros não sabiam. No reino de Judá, a gente vai ver isso mais pra frente, o exército do reino de Judá não tinham a habilidade de lutar em cima de um cavalo. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não sabiam usar carros de guerra. Eles mal sabiam usar espadas lá no reino de Judá. Né? E eles não tinham também nem tantas condições de ter espada. Então não eram tantas espadas que eles tinham, tá? Era esse o nível do reino de Judá. Então imagina, e piorou que era aqui só a capital, era só Jerusalém, né? Então imagina a situação que se encontrava aqui. Um reino super potente, super forte, conhecido por sua crueldade, conhecido por suas estratégias militares, porque a Síria tinha muitas estratégias militares. A Síria, ela usava torres. Gente, eu fui estudar, né, a história da Síria na arqueologia, e, gente, tinha torres sofisticadas, que eles não queriam ficar esperando muito tempo o cerco, então eles tinham torres em movimento, as torres se movimentavam, tá, gente? Olha o que extraordinário que a Síria tinha. Eram torres que eles criavam de movimento e tinham soldados dentro dessa torre, tinham vários andares nessas torres, tinham soldados, e eles faziam ali um movimento, essas torres andavam ali, protegendo dentro das torres os soldados, e eles conseguiam, dentro da torre, lançar rampas, né, lançar pontes para os soldados saírem da torre e entrarem pela muralha, entrarem ali por cima, onde os soldados de Judá ficariam, né? Eles também tinham equipamentos que forçavam a entrada pelo portão, para quebrar o portão, tá? Então eles tinham isso também, esse equipamento também. Eles tinham um equipamento lá para nivelar o chão, para eles andarem mais rápido. Gente, era super avançado. Quando a gente pensa assim, né, sei lá, numa guerra daquela época, né? Você vai pensar no reino da Síria, você pensa um monte de gente com espada na mão. Não, gente, era um negócio mais avançado, sabe? Não era só espada na mão, não. Naquele site que eu mandei para vocês de arqueologia, lá mostra alguns equipamentos que a Síria tinha para invadir cidades. Então, a Síria, ela era muito conhecida por seus cercos. A Síria, ela era especializada em cerco. Então, ela sabia sair de um cerco. Ela sabia, né, entrar numa cidade, ainda que essa cidade não se renda. Ela sabia penetrar a cidade através das armas dela, né? E era esse o cenário que a gente está vendo aqui. Então, a Síria, com esse poderio todo de exército, militar, né, de armas, de tecnologia, eles tinham até equipamentos que lançavam flechas. Eu falei até aulas atrás, né, sobre isso. Era esse o nível que estava. E Judá, gente, era um reino que não tinha essa tecnologia. O reino de Judá, a gente vai ver mais pra frente, mal tinha cavaleiros, mal tinha homens que soubessem andar a cavalo. Né? O rei da Síria vai até desafiar o rei de Ezequias com isso, tirando uma. Né? Ele vai até falar que daria para ele 200 cavalos se ele tivesse 200 homens para subir naquele cavalo. Não tem. Nem 200 homens para subir no cavalo o rei Ezequias não tinha, tá? Era esse nível, pra gente ter uma ideia. Era esse nível que estava se encontrando aqui essa guerra. Então, o que acontece no meio desse nível absurdo? Isaías fala: creiam em Deus e não façam nada. Sentem e esperem que Deus vai fazer. É isso que Isaías fala, gente, dentro desse cenário, tá? E é por isso que é tão difícil para eles crerem. Eles não estão acreditando. Eles estão falando, não, você não está entendendo, Isaías. A Síria está vindo, Isaías. Você está querendo que a gente fique sentado aqui esperando? Isaías fala assim. Então Isaías começa a lembrar quem Deus é para eles. Isaías fala, não, lembra na época de Gideão? Deus, na época de Gideão, Deus matou sozinho. Gideão com os 300 rodeou o acampamento ali eram várias nações, a gente lembra? E eles não levantaram uma espada. Os caras lá dentro se mataram sozinhos. Eles começaram a se bater, se matar lá dentro sozinhos. E maior foi o número de mortes ali dentro daquele acampamento do que fora. Por quê? Porque eles ficaram perturbados e eles mesmos se mataram. E era isso que Isaías estava tentando fazer eles verem, né? Vocês lembram quando Josué orou a Deus? Deus parou o sol por causa de Josué, gente. Entendam, lá na época de Moisés, o tanto de coisas que Deus fez, né? Tentando reforçar a fé desse povo, Isaías começava a lembrar o que Deus havia feito, o que Deus havia feito, o que Deus havia feito. Mas estava difícil desse povo crer, a gente lembra. E então
o rei Senaqueribe chega, o rei da Síria, chega na cidade de Laquis ali. E ali, gente, era a segunda cidade mais importante do reino de Judá, a gente lembra. Quando o rei Senaqueribe, quando o rei da Síria chegou nessa cidade, Ezequias ficou morrendo de medo. Então, o que foi que o reino de Judá fez? Em vez de confiar em Deus, acreditar em Deus e esperar Deus agir, eles decidiram enviar mensageiros para o Egito e pedir ajuda para o Egito. E isso, né? Ah, não, antes de Laques, né? Eu tô pulando aqui, Laques é outra coisa que acontece. Antes dele chegar em Laques, eles pedem ajuda, tá, gente? Então, antes do rei Senaqueribe chegar em Laques, o rei Ezequias envia pedido de ajuda, né? O povo do reino de Judá envia pedido de ajuda lá pro Egito. O Egito não ajuda. Inclusive, o Egito ainda faz a fofoca para Senaqueribe, que eles foram pedir ajuda, mas ele não ajuda, não, tá? Então, sem a ajuda do Egito, né, a gente lembra que Isaías vem dar mais uma chamada de atenção ali no reino de Judá e fala, ó, vocês acham que eu não sei? Os mensageiros de vocês já estão lá no Egito, já chegaram em 2 cidades lá no Egito, Deus tá vendo. Vocês acham que ele não tá vendo, não, isso? Eu digo uma coisa, se o Egito aceitar defender vocês, se o Egito aceitar e disser que vai salvar vocês, eu digo, ele vai cair e vocês vão cair junto. Porque não há salvação em nenhum lugar senão em mim. E Deus falando isso para Judá, né, para o reino de Judá. Então, o rei Senaqueribe, a gente lembra, vai e chega em Laques. Tá? Laquis ali, a segunda cidade mais importante do reino de Judá. Quando ele chegou nessa cidade, aí Ezequias perdeu toda a esperança. Ezequias falou, não, eles estão vindo, Deus não fez nada ainda, mandei pedido de ajuda lá no Egito, ninguém quer me ajudar lá no Egito, e ele já está aqui na segunda cidade mais importante, agora para chegar em Jerusalém é um pulo. Tô perdido. O que foi que Ezequias fez? A gente lembra? Mandou mensageiros lá para Senaqueribe, lá em Laques, lá na cidade de Judá, ali, né, do reino de Judá, Laques. E então, Ezequias manda a seguinte mensagem para o rei Senaqueribe: olha, rei Senaqueribe, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu me rendo, eu sou teu servo, eu reconheço sua autoridade sobre mim, você é melhor do que eu, então eu te dou o que você quiser. É só você pedir o que você quiser que eu te dou, para que você deixe as minhas terras e vá embora. E nisso, então, Senaqueribe fala, você vai me dar o que eu quiser? Sim, o senhor quiser. Então é o seguinte, eu quero tanto de dinheiro. E a gente lembra que era muito dinheiro, gente, não é pouco dinheiro, não. Ele pediu um valor que seria equivalente ao que um reino pequeno junte um ano inteiro, tá? Foi isso que ele pediu. Era muito dinheiro mesmo. E Ezequias não tinha. Aí então o mensageiro de Ezequias chega lá e fala para Ezequias, ó, ele pediu tanto de dinheiro. Ezequias não tinha esse dinheiro. O que Ezequias fez? Ezequias pegou o pouco que ele tinha lá no palácio, lá, o ouro, a prata que ele tinha no palácio, e ele foi lá e pegou do templo. Então ele pegou o ouro, a prata do templo, e não foi suficiente, ainda faltava para chegar ao valor que Senaqueribe queria. Então Ezequias foi lá e tirou o ouro da porta do templo que ele mesmo havia reformado, porque o pai dele tinha destruído. Ele foi e tirou. E entregou tudo para Senaqueribe. Aí a gente lembra que ele foi lá e entregou tudo isso para Senaqueribe. Senaqueribe pegou todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata. Só que Senaqueribe mudou de ideia. Senaqueribe pegou toda a riqueza, mas mudou de ideia e queria invadir de novo ali o reino de Judá. Falou, não, eu vou continuar, vou sair daqui não. Agora as terras são minhas. Então, nesse meio tempo, nesse desespero aí, né, a gente lembra que a gente estudou o livro de Miqueias, né, a pregação de Miqueias ali, né, porque o livro de Jeremias diz que a pregação de Miqueias que foi que fez esse povo se converter, se arrepender verdadeiramente e se voltar a Deus. Então a gente estudou o livro de Miqueias, esse povo se arrependeu, esse povo se converteu, esse povo se voltou a Deus. E agora o reino de Judá crê. E agora o povo de Jerusalém está acreditando que Deus vai salvar eles, tá? Então a gente está nesse contexto. Deus vai vir me salvar. Eu sei que vai. Tá difícil, mas vai. Então a gente lembra que Isaías vem vindo reforçando a fé desse povo, que tá um negócio difícil de acreditar, mas eles estão crendo, eles estão acreditando, tá, gente? É nesse nível que tá? Então agora, dentro desse nível que a gente tá aí, que eu expliquei tudo, é que a gente vai falar agora do Salmo 83, tá bom? O Salmo 83, né, tá escrito assim, Salmo Cântico de Asaf, né? Na verdade, é da descendência de Asaf, tá? Então, Salmo da descendência de Asaf.
Historicamente, assim, com certeza ali, né, a data certinha a gente não tem, a data da construção desse Salmo 83, tá? Mas considerando o que está escrito dentro do Salmo, tá? A gente entende que é depois que a Síria virou uma potência, sim. Por quê? Porque esse Salmo vai dizer o seguinte, olha, nações têm se levantado contra Judá. E a Síria tem sido o braço forte delas, ou seja, a mais poderosa de todas as nações é quem? A Síria. E a Síria é que tem sustentado essas outras nações e a gente está perdido. É nesse sentido, tá bom? Então, historicamente, eu não sei ao certo se é exatamente neste momento da história. Mas como a gente está estudando a Síria e daqui a pouco, né, a gente vai parar um pouquinho de falar sobre a Síria, tá? Eu a gente vai ali direcionar para o livro de Jonas, mas daqui a pouquinho a gente vai parar um pouquinho. O nosso foco não é estudar a Síria, tá? Então, considerando isso, a gente vai ler hoje o Salmo 83. Mas é importante a gente entender que não tem uma certeza de quando foi escrito. Mas com essa observação de que a Síria já era uma grande potência, né? E que ela estava perturbando ali o reino de Judá, é muito provável que isso tenha acontecido no reinado Senaqueribe, tá? Que é o reinado que a gente está estudando da Síria. Amém. Então agora, dito isso, eu vou orar e a gente vai começar a estudar o Salmo 83, tá bom? Agora tá bem facinho de entender o Salmo 83, o contexto aí, né? Apesar que foi o que eu disse. Eu creio que seja durante o período ali de Senaqueribe, mas ao certinho não dá pra gente saber. Mas como a gente já finalizando aí a Síria, né? Então é importante a gente já dar uma estudada agora aí, tá bom? E outra, a gente vai ver que não vai ter mais um ataque tão significativo assim. A gente vai ver só o filho de Ezequias, o Manassés. Mais pra frente a gente vai ver que vai ter uma coisa aí que vai acontecer com a Síria com relação a ele. Mas um ataque dessa forma, assim, a gente não vai ver mais, tá? E a gente vai falar sobre isso. A Síria, ela vai dar uma paralisada aí nos ataques dela por causa da pregação de Jonas, tá? Então a gente já vai estudar Jonas. Então, amém. Eu vou orar agora, então, e a gente vai começar a falar sobre o Salmo 83. Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, Pai. Amém. Meu Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa a nossa falha, as nossas ofensas, Senhor. Porque nós reconhecemos a nossa condição, Pai. A tua palavra diz, o Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado. E nós reconhecemos, Pai, que nós pensamos o que não deveríamos ter pensado, nós sentimos o que não deveríamos ter sentido, nós falamos o que não deveríamos ter dito. Então perdoa, Pai, perdoa. Perdoa toda a nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Purifica os nossos lábios, Pai, porque não somos dignos de falar contigo da nossa boca, Pai, porque nela há imundície, nela há perdição, Pai. Nós reconhecemos a nossa miserabilidade, então nos purifica, Pai, assim como Isaías um dia disse, nos purifica, nos santifica, Pai, nos lava, porque nós queremos ter parte contigo. Nós queremos estar cada vez mais próximo de Ti, Pai, então nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que venhamos a contemplar a Tua glória, contemplar a Tua face, Pai, nos ensina a Tua verdade, nos ensina os Teus caminhos, nos dê um novo coração, Pai, amém, um coração como o Teu. Nos transforma, Senhor, transforma a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que venhamos a andar em retidão. Nos ensina os Teus preceitos, os Teus mandamentos, a Tua lei. Que o Teu Espírito Santo fale claramente conosco, nos guiando, Pai, de uma forma muito clara. Ô Espírito Santo, vem e nos conduza, nos mostra em nome de Jesus o que é certo, nos mostra a vontade de Deus, porque se nós vermos tudo com clareza, se nós tivermos a certeza, Pai, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpriremos a Tua vontade, porque nós temos prazer, Pai, em Te obedecer. Então nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua palavra com exatidão, de uma forma muito simples e clara. Venha falar aos nossos ouvidos, Pai, com mansidão. Nos guia pelas Suas águas tranquilas, Pai. Nos conduza pela Tua mão, porque se o Senhor vier conosco, Pai, nós nada temeremos. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mal algum nós temeremos, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso escudo.
O Senhor é aquele que sempre nos socorre na nossa angústia. E glória a Ti por isso, Deus. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Amém. Que venhamos a experimentar da Tua benignidade, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos experimentar o quanto Tu és bom, Pai, em nome de Jesus. Não se atente aos nossos pecados, Pai. Não se atente, Pai, aos nossos erros. E glória a Ti por não nos conceder segundo aquilo que merecemos, mas nos conceder segundo a Tua graça e misericórdia. Ai de nós se fôssemos retribuídos por aquilo que nós pecamos, pelos nossos erros. E obrigada, Deus. Obrigada por nos conceder o Teu perdão tão maravilhoso, Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, nos torna conhecedores da Tua verdade. Derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus, a Tua sabedoria, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamar por sabedoria a receberá de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre nós, assim como se cumpriu sobre Salomão, e que a Tua sabedoria venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor, para que venhamos a compreender a Tua palavra com sabedoria, para que venhamos a praticá-la com sabedoria, que venhamos a evangelizar com sabedoria, que venhamos a andar com sabedoria e retidão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ó Espírito Santo, vem e nos encha com Teu fruto. Que venhamos a experimentar cada vez mais do caráter de Deus, que venhamos a ser Cristo nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se há alguém aqui, Pai, em nome de Jesus, já renasceu em Cristo e ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos aqui reunidos como igreja por essa pessoa, porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. A Tua palavra diz que o que essas pessoas determinarem aqui na terra será selado nos céus. Então, em nome de Jesus, nós determinamos, em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito desça sobre essa pessoa, Pai. Assim como Pedro, assim como Paulo impunha as mãos sobre aqueles que eram batizados e essas pessoas recebiam do Teu Santo Espírito. Que o Seu Santo Espírito desça neste momento, nessa pessoa, Pai, que renasceu em Ti e ainda não o recebeu. Que essa pessoa, meu Deus, seja totalmente preenchida. Cada canto dessa pessoa seja ocupado pelo Teu Santo Espírito para que a casa dela não fique vazia, Senhor. Amém. Que o Senhor venha, meu Deus, a moldá-la cada vez mais, moldar a todos nós, cada vez mais, por meio do Teu fruto, Santo Espírito. Amém. Oh Deus, obrigada. Obrigada por esse Espírito maravilhoso que nos faz sentir o Teu caráter, quem Tu és, que nos ensina a amar e a perdoar, que nos ensina a longanimidade. Obrigada, Deus, por esse Espírito Santo que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Que venhamos, meu Deus, a buscá-lo cada vez mais, a sermos cada vez mais cheios dele. A Tua palavra diz que Jesus Cristo o recebeu sem medidas, Pai. E que assim sejamos nós, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, pela Sua infinita bondade, graça e misericórdia, conceda a cada um de nós do Seu Santo Espírito sem medidas, porque queremos Te experimentar completamente, Deus. Que sejamos assim como Moisés, que cada vez que Te conhecia, queria mais, tinha mais sede de Ti, Pai. Esse homem era incansável, Senhor. Não bastava para ele falar contigo através, meu Deus, daquele véu. Esse homem queria contemplar a tua glória por completo. E que assim sejamos nós, é assim que nós queremos, Deus, contemplar a Tua glória por completo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos encha com Teu Santo Espírito, sem medidas, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Nos permita experimentar, meu Deus, das Tuas bênçãos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina a contar os nossos dias, para que nossos dias sejam bons, para que haja um número maior de dias bons do que maus em nossas vidas. Que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos ajude. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, e é por isso que estamos aqui reunidos, para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Então aumenta a nossa fé, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh Deus, faz ainda hoje o Seu milagre mais uma vez, assim como o Senhor ouviu a oração de Elias, Pai, e mandou Teu fogo e mostrou para aquele povo, provou para aquele povo que havia Deus em Israel. Que assim seja em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, envia o Teu fogo, faz o Teu milagre, meu Deus, como nos tempos antigos, e mostra para todos que há Deus em nossas vidas, Senhor. Amém.
Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse amor tão grandioso que nos põe de pé e nos faz ter alegria. Obrigada por essa paz, meu Deus, que excede todo entendimento humano. Obrigada por essa alegria que não depende das circunstâncias. Obrigada, meu Deus, por essa esperança que nos faz ver além do que os nossos olhos veem e esperar somente em Ti. Porque a Tua palavra diz, meu Deus, que aquele que espera em Ti jamais é frustrado, jamais é decepcionado. E é por isso que esperamos em Ti, Deus. Nós depositamos em Ti toda a nossa esperança, Pai. Não, de quem mais nós esperaríamos? A quem mais nós iríamos correr, Deus, se somente o Senhor é o Todo-Poderoso? Se o Senhor é o dono de toda a terra? Se o Senhor tem o domínio sobre tudo, Deus? Então em Ti esperamos, Senhor. Amém. Que a Tua vontade seja sempre feita em nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que os Seus planos se realizem, meu Deus, em nós e através de nós, Senhor. Porque os Seus planos jamais podem ser frustrados. Pai, a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam, até mesmo o mal, assim como foi na vida de José. E assim seja em nossas vidas, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus, obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos, Pai, porque a Tua palavra diz que a intercessão tem poder. A Tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. Então, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, para que todo aquele que está ouvindo, meu Deus, essa aula, que seja curado, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor cure a Isadora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor a visite naquela UTI. Amém. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, visite agora cada uma dessas pessoas por quem há tanto tempo estamos orando, cada um desses nossos familiares, amigos, cada uma dessas pessoas por quem tanto dobramos o joelho, tanto clamamos, tanto pedimos a Ti. Oh Deus, que o Senhor converta essa pessoa, que o Senhor quebrante o coração dela, Pai. Nós sabemos, a Tua palavra diz que o Senhor endurece o coração de quem o Senhor quer endurecer e o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer ter misericórdia. Sim, nós sabemos, Deus, que a Tua vontade é plena, que a Tua vontade é absoluta, sim. Mas ao mesmo tempo, meu Deus, nós sabemos. A Tua palavra diz que quando Moisés orou por aquele povo que o Senhor queria destruir no deserto, a Tua palavra diz que o Senhor queria destruir todo aquele povo no deserto e recomeçar somente de Moisés. A Tua palavra diz que quando Moisés orou por aquele povo, o pecado daquele povo foi perdoado e o Senhor concedeu a cada um deles mais uma chance, se apresentando a eles, dessa forma tentando quebrantar o coração de cada um deles. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, que o Senhor conceda mais uma chance a essas pessoas por quem tanto estamos orando. Que o Senhor não considere os pecados delas, Pai, mas que o Senhor ouça a oração de um justo, porque a Tua palavra diz isso, que a oração de um justo tem muitos efeitos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor penetre no coração desse nosso parente, desse nosso familiar, desse nosso amigo, para convertê-lo, para que ele venha experimentar, meu Deus, de Ti, da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, se mostra para essa pessoa, converte ela, porque Jesus um dia disse que só vai para Ele quem o Senhor quiser, Deus. Então nós pedimos, Deus, que o Senhor queira. Oh Deus, se o Senhor quiser, o Senhor quebranta qualquer coração. Então que essa seja a Sua vontade, Deus, que o Senhor queira converter essa pessoa, em nome de Jesus. Converta, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, os parentes mais distantes, parentes mais próximos. Nós oramos por esse amigo, por essa amiga, Senhor, converta-o. Em nome de Jesus, faça com que ele experimente, meu Deus, quem Tu és. Ainda que o Senhor tenha que destruí-lo, triturá-lo, Deus, moê-lo totalmente e fazer um vaso novo. Oh Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito e nós confiamos em Ti. O Senhor é aquele que fere, mas o Senhor é o que cura a ferida. Então nós não tememos, Deus.
a tua mão, ainda que ela venha para nos ferir, nos ensinando. Porque o Senhor também é aquele que põe um curativo nela. Então, glória a Ti por isso, Deus, porque o Senhor é bondoso até mesmo ao ensinar. Obrigada, Deus. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que nenhum mal nos alcance, nem nos atinja. Que o Senhor nos revista com a sua armadura. Coloque em cada um de nós o seu capacete, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás. Que não venhamos a ser enganados por falsas doutrinas, por falsos mestres. Mas que venhamos a ter uma compreensão real de quem Tu és, do que Tu diz, da Tua verdade, da Tua palavra. Que não venhamos a cair em nenhuma heresia, Deus, amém. Oh Deus, transforma nossa mente, Senhor, transforma nosso coração. Nos ensina a obediência, Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, nos dê o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Desligou aqui meu computador, gente. Peraí. Voltou. Amém. Então agora a gente vai para o Salmo 83. Salmo 83, tá? Então diz assim no versículo 1. O meu tá um pouquinho diferente os versículos, tá, gente? Porque eu peguei da Bíblia de Jerusalém, a tradução. Aí você vai ver que o meu versículo 2 vai ser o versículo 3 de vocês, tá? Então, porque tem essa diferença aí da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Mas o conteúdo é igual, tá? Eu já falei pra vocês, eu tô fazendo pela Bíblia de Jerusalém porque ela é a mais parecida com o original, tá? Com o hebraico, né? O aramaico original ali. Então, eu faço por ela, tá? Então, vai ter essa diferençazinha aí. Quando eu estiver no versículo 3, vocês vão estar na Bíblia de vocês no versículo 4. Versículo 1, Salmo Cântico de Asaf. Versículo 2. A gente lembra do contexto que está sendo vivido, né? Ó Deus, não fiques quieto. Não fique mudo, Deus. Não fica sem fazer nada, Deus. Ó Deus. Os seus inimigos, Deus, estão se agitando. Eles não são inimigos nossos, não. Eles são teus, Deus. Eles estão se agitando e eles, na verdade, te odeiam, sim. Eles te odeiam e estão se levantando aí contra o Senhor. Não é contra a gente, não. É contra o Senhor. Porque nós somos teu povo. Versículo 4, né? O Senhor é o nosso rei, né? O Senhor é que nos governa. Então, levantou contra a gente, está levantando contra o Senhor. Versículo 4. Na verdade, Deus, eles estão tramando um plano contra o teu povo. Contra nós. E eles estão conspirando contra os teus protegidos. Nós somos os teus protegidos. O Senhor falou que ia proteger a gente, Deus. Então nos ajuda aí. Aí no versículo 5, ele diz. E eles ficam falando o seguinte, Deus. Que lindo, né? Como fala tão claramente com Deus, né? E eles estão falando o seguinte, Deus. Venham, vamos lá. Vamos lá remover esse povo aí do meio das nações. Vamos matar todo mundo lá. E o nome de Israel nunca mais vai ser lembrado na história. Vamos lá matar todo mundo. Versículo 6. Oh Deus, eles estão conspirando com um só coração. Todos têm a mesma vontade, todos querem a mesma coisa. Aniquilar a gente, Deus. E o Senhor quer proteger a gente. E eles estão fazendo uma aliança contra o Senhor. Aí então aqui diz, né? Quem é que está fazendo aliança contra Deus? Edom, os descendentes de Esaú, né? Os ismaelitas, né? De Ismael ali, o filho da Agar, né? Os moabitas, filhos de Ló, né? Os agarenos, Gebal, o povo de Gebal ali, o povo de Amon, filho de Ló, o povo de Amaleque, descendente de Esaú, né? A Filistéia ali, os filisteus ali também, então, estão querendo ver a destruição da gente. E os moradores lá de Tiro também estão querendo que a gente se perca, estão querendo ver o nosso mal, Deus. Aí no versículo 9, também, Deus, a Síria está com eles, tornando o braço deles ainda mais forte, tornando a guerra deles ainda mais poderosa, fazendo com que eles sejam mais poderosos ainda. Então aqui no versículo 10 ele diz, oh Deus, faz mais uma vez como o Senhor fez lá com os midianitas, como o Senhor fez lá com Sísera.
Faz lá como o Senhor fez lá na torrente, lá no rio Quizon, lá, como fez lá com Jabim, né? A gente estudou isso quando a gente estudou Gideão, tá? Eles estão falando isso, para fazerem como foi no tempo de Gideão, tá? É para fazer isso também, de novo, né? Faz o seu extraordinário, assim como foi no tempo de Gideão, e mata todos esses que estão querendo destruir a gente. Versículo 11. Porque Deus, eles foram aniquilados lá em Endor, e eles foram como esterco para a terra. Foram como adubo para a terra. Versículo 12. Ai, meu Deus, eu desci muito, gente, peraí. Voltou. Versículo 12. Deus faz com seus generais, os generais dessas nações aí, como o Senhor fez lá com Oreb, como o Senhor fez lá com Zeeb. Derrota todos eles, Deus, como o Senhor fez lá no tempo de Gideão. Ao mesmo tempo ainda que ele está falando. Faz como o Senhor fez lá com Zeba, com Salmuna, também no tempo de Gideão, tá? Então, Juízes capítulo 7, 8, aqui que está falando. Versículo 13 diz: pois eles, meu Deus, disseram o seguinte: vamos lá tomar posse do que é de Deus. Eles mexeram com Deus, né? Ele falou assim: por que eles disseram isso, Deus? Vão lá tomar posse do que é de Deus. Então não deixa não, Deus. Não deixa não, porque a gente é teu. Eu sou tua, Deus. Não deixa nenhum inimigo tomar posse de mim, não, porque eu sou tua. E eles estão vindo falando que vão tomar posse da gente, posse da terra que o Senhor deixou pra gente. E eles estão querendo tomar posse do que é teu, Deus. Nós somos teus, essa terra é tua. Então vem aqui, Deus. Acode a gente. Versículo 14. Oh, meu Deus. Espalha todo esse povo. Espalha esse povo como pó. Ai, espalha esse povo como o vento espalha palha. Só para bem longe da gente, Deus. Faz esse povo parar de ficar perturbando a gente. Versículo 15. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, Deus. Persegue esse povo com a tua tempestade. Aterra-os com teu furacão, né? Assim como o fogo queima muito rápido uma floresta, né? Você taca fogo numa floresta, daqui a pouco já vai uma queimada, né? Pega fogo muito rápido, né? Alastra muito rápido. Então Deus destrói eles de uma vez, né? Destrói todo. É muita nação vindo contra nós, é muita gente querendo nosso mal. Então destrói todo mundo. E as labaredas incendeiam os montes, né? Então persegue eles com a sua tempestade. Persegue eles com o seu furacão, mata-os, né? Aterra-os com o seu furacão. Versículo 17. Deus faça com que eles sejam cobertos de vergonha, para então eles começarem a buscar o teu nome, Deus. Porque eles estão tirando uma do Senhor. Eles estão falando mal a teu respeito, estão tirando uma. Vamos lá pegar o que é de Deus. Se for o que é de Deus, vamos lá tomar o que é de Deus. Então, humilha eles para que um dia eles venham a orar para esse Deus que eles estão tirando uma agora. Versículo 18. Que eles, Deus, fiquem envergonhados, envergonha eles, perturba eles para sempre. Que eles fiquem todos arruinados e confundidos. Então, eles vão saber que só o Senhor tem o nome de Deus, o Altíssimo sobre a terra inteira, né? Aqui, né, fala o nome de Deus no tetragrama, né? Só assim eles saberão que só o Senhor recebe o nome de Deus, o nome tetragrama lá que ele apresentou, né? Jeová, Yahvé, que alguns dizem, mas no nosso idioma não dá para falar, né? Porque não tem vogal, né? Mas é o tetragrama lá de 4 consoantes, né? Eles saberão que só tu tens o nome, o Altíssimo sobre a terra, o nome de Deus, né? O Altíssimo sobre a terra inteira, né? Então você vê aqui claramente que eles estavam questionando sobre Deus. Eu também sou Deus, né? E era muito comum isso nessa época. A gente lembra que o faraó lá do Egito achava que era Deus, né? Então eles achavam que era o próprio Deus. Ainda mais essa nação que mais estava ganhando, né? Então uma nação que vinha conquistando muito povos, né? Ele se achava Deus. A gente vai ver isso mais pra frente no Império Romano, tem isso também, né? Tem alguns imperadores ali que querem, né? Meio ser Deus também, né? Eles no início começam a lutar contra isso, né? Eles não querem.
rei, né, e nem se dizer deuses, né, enquanto lá no Egito tem o faraó que é rei, Deus, né, então, mas depois tem alguns imperadores doidos ali que quer ser Deus, né, e aqui é nesse nível, né, eles queriam ser Deus, igual o faraó que queria ser Deus, né, então eles queriam ser Deus, então eles ficavam tirando uma do nome de Deus. A gente vai ver Senaqueribe fazendo isso. Senaqueribe, ele vai também falar, você acha, todas as nações que eu invadi, nenhum Deus delas salvou as nações de mim, você acha que o seu Deus vai salvar a sua nação de mim? O Deus de Samaria não salvou lá Samaria. O Deus da Filístia não salvou a Filístia. E você acha que o Deus de Israel vai salvar vocês? O Deus de Judá vai salvar vocês? Né? E ele ficava falando assim. Então as nações provavelmente falavam assim de Deus, tirando uma, né? Por conta ainda, considerando ainda que o reino de Samaria foi levado, né? Judá sofrendo essas invasões, então eles ficavam tirando uma. Eu até falei isso em algumas aulas passadas, né? Eles entendiam que era um Deus fraco, né? Desde o tempo do Egito, né? Quando eu falei sobre isso, né? Isso foi uma questão muito importante lá no Egito, né? Uma problemática ali para o faraó. Por que ele pensava, né? Ah, o seu Deus está vindo brigar comigo? Ah, tá. O seu Deus está querendo me chamar para briga? Ah, tá bom. Seu Deus deve ser um fraquinho, porque é um Deus que deixa o seu povo ficar não sei quantos séculos escravizado. É um Deus que deixa o seu povo sofrer castigo, né? É um Deus que deixa um faraó se erguer e mandar matarem as crianças no Nilo, jogar as crianças vivas para morrerem no Nilo, afogadas ali, comidas pelo jacaré, etc. Então, não é um Deus fraco. É isso que eles pensavam, né? E nessa época era muito comum isso. Eles entendiam, né? Nesse nível realmente. Tá vencendo, a pessoa tá vencendo, então o Deus dela é forte. Lembra que aconteceu até isso, né? Acas, a gente lembra, ele pediu ajuda da Síria na época de Tiglat-Pileser, lembra? Aí Tiglat-Pileser foi lá e conquistou a Síria com S, né? A Assíria tomou a Síria com S. E então ele foi lá e tomou Damasco, né? A capital da Síria com S. Aí ele tomou lá Damasco. Quando ele tomou Damasco, a gente lembra que Acas foi e mandou fazer, né? Quando o Tiglat-Pileser tomou Damasco, Tiglat-Pileser foi e fez uma oferenda lá, fez uma oferta lá pro Deus de Damasco. Aí Acas foi e mandou fazer um altar igualzinho pro Deus de Damasco, para adorar o Deus de Damasco lá em Jerusalém, lembra? Então eles entendiam isso. Ah, aquela nação tá ganhando, tá conquistando várias nações, então o Deus dela é bom. A outra nação está perdendo, foi levada, o Deus dela é ruim, o Deus dela é fraco, né? Então eles entendiam dessa forma, tá? Eles pensavam dessa forma, tá? Então, amém. Amanhã a gente vai voltar ali pro livro de Crônicas, tá? Amanhã a gente vai estudar o segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 19. Agora a gente vai ver Senaqueribe chegando, né? Não Senaqueribe ainda, ele vai mandar mensageiros ali para Jerusalém, só que a gente vai ver que o negócio chegou. Né? Então a gente vai ver amanhã, que eu falei para vocês já no início da aula o contexto que a gente está aqui. A Síria ainda não tinha chegado em Jerusalém, a Síria estava em Laquis ali já estava chegando. Agora, na aula de amanhã, a Síria vai chegar em Jerusalém. Então a gente vai ver o que vai acontecer ali, tá? Porque Ezequias vai continuar resistindo. Ezequias vai continuar resistindo, Judá também, o povo vai continuar crendo que Deus vai poder salvar eles. Então eles vão continuar acreditando. E a gente vai ver isso amanhã, tá? Porque amanhã então chega. Por enquanto tá sendo uma expectativa, né? Mas amanhã chega lá, a gente vai ver, tá bom? Então amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube, amém.